Olá, eu sou a Sheila, do ateliê Sheila Silva, e hoje eu trago para vocês a aula dessa peça incrível, que é uma capa de caderneta de vacina. Eu recebi muitos pedidos para gravar essa aula, então eu resolvi trazer para vocês. Eu preparei uma peça bem moderna, bem diferente, mas durante o vídeo eu dou dicas de como montar ela de outras formas. Nessa peça eu fiz detalhes com couro montana, tá? Mas você não precisa se prender a isso. Durante o vídeo eu ensino outras formas, eu dou outras dicas de como preparar uma outra composição para você fazer vários modelos diferentes, tá? Eu preparei essa aula com muito carinho, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo para mim. Já comentem o que vocês estão achando dos meus vídeos, se vocês estão gostando das minhas aulas. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva e não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu publicar um vídeo novo no canal. Ah, e não deixe de me seguir também nas redes sociais. Eu vou deixá-las aqui na descrição do vídeo, Instagram, Facebook. Também tem um grupo de apoio no Facebook, então é só solicitar a entrada e participar do grupo para a gente agregar valor e distribuir conhecimento, né? Dividir conhecimento uma com a outra, tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa aula. Se vocês fizerem o passo a passo dela, façam, postem nas redes sociais e me marquem que eu vou ter muito prazer em repostar as publicações de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a aula? Então, vamos dar início à nossa aula, tá? Eu vou falar aqui para vocês os materiais que a gente vai precisar para fazer essa capa de caderneta. Mas ao longo da aula eu vou explicando um pouco mais sobre cada material que eu vou usar aqui, tá? Então, aqui, ó, a gente vai precisar pro corpo da capa de caderneta, pro corpo e pro forro, tá? Uma medida de 24 centímetros de altura por 33 de largura, tá? Só que assim, ó, o corpo aqui, eu fiz um sanduíche com tecido, com manta R2 e com aquele TNT com a gramatura 150, 130, aquele mais grossinho um pouco para dar uma estruturada e uma firmada melhor no corpo dessa nossa capa de caderneta. Então, eu fiz esse sanduíche e fiz o matelacê, tá? Você pode fazer o quilting reto, o trabalhado que você desejar, mas é importante fazer alguma costura para prender esse tecido na manta, porque senão ele vai ficar desgrudando da manta e vai ficar feio, tá? Então, é importante fazer algum trabalhado de matelacê, um quilt livre, para prender esse forro, esse tecido nessa manta, tá? Eu já faço matelacê com as três partes juntas, o TNT, a manta R2 e o tecido principal. E eu gosto de cortar, deixar sempre uma margem, tá? Uma folga maior, porque a gente vai fazendo um matelacê e o tecido vai dando uma enrugadinha mínima, né? Por mais que a gente estique e deixe ele retinho durante a costura, mas ele vai dando uma enrugadinha, a gente vai perdendo um pouco na largura e na altura. Então, sempre bom cortar com uma margem de folga e depois a gente refila. A capa de caderneta refilada, pronta para trabalhar depois do matelacê, ela vai ficar a minha medida, né? Com 33 centímetros assim na largura e com 24 na altura. O forro, eu também gosto de cortar um pouquinho maior. Depois, quando a gente for juntar esse forro na capa, a gente dá uma refiladinha. Mas eu gosto de cortar ele um pouquinho maior também, não com muita sobra não, mas um pouquinho maior para uma segurança, né? Para ter uma margem para refilar e não ter problema de ficar pequeno e a gente ter que cortar outro forro, tá? Aqui, ó, para os bolsos internos, tá? Aquelas duas abinhas, né, onde a gente coloca as duas capas da capa de caderneta, da caderneta de vacina, ó, ele vai ter uma largura de 12 centímetros pela altura da capa, que é 24. Mas eu também corto esse bolso, principalmente na altura, com sobra, tá? Para depois, na hora de posicionar, a gente também tem uma margem de segurança e, se precisar, a gente refila, mas é sempre bom cortar com uma sobra.
mas a medida final é 12 por 24. Eu fiz um sanduíche aqui também, ó, com tecido principal, manta R1. Essa aqui eu posso usar R1, porque eu não preciso de um bolso muito estruturado, tá? Tem gente que faz até só com tecido. Como eu boto outro bolsinho de telinha por cima, eu gosto de dar uma firmadinha nela. Mas se você quiser fazer só com tecido, também fica a critério de você. Mas eu fiz aqui, ó, um sanduíche com tecido principal, manta R1 e o tecido de forro, tá? Eu já prendi, já tá tudo presinho aqui na manta. Você pode cortar um tecido inteiro de 24 por 24? Pode, tá? Mas aqui, ó, eu corto que daí eu já consigo aproveitar pedaços menores do meu tecido, porque aqui eu vou fazer um acabamento com viés depois, na hora de pregar o bolso de telinha por cima, tá? Então, depois eu vou deixar as medidas tudo direitinho na descrição do vídeo, tá? Então, aqui, ó, eu vou precisar de 4 vezes, no caso, né? O tecido 12 centímetros por 24, que é 2 no tecido principal e 2 no forro e 2 na manta. Eu vou fazer 2 bolsos de telinha sobre essa abinha que a gente coloca as capas da caderneta de vacina, tá? Eu vou fazer 2 bolsos inteiros, tá? Quando eu faço o porta-documentos, o porta-documentos ele é um pouquinho maior que a capa de caderneta, eu faço um bolsinho na aba da frente, que ele é assim pela metade, mais ou menos. E aí eu ponho o zíper aqui em cima. Como esse bolso é mais estreitinho, se eu fosse fazer esse bolso, eu achei que ele ia ficar pequeno e ele ia ficar com talvez até sem uso, porque não caberia muita coisa, só o cartão do convênio e tal, mas se a mãe quisesse colocar aquele outro cartão que é maior, talvez já ficasse apertado, então eu preferi fazer os 2 bolsos inteiros, que eu acho que vai ser mais aproveitável. Mas esses bolsos aqui dentro, você faz como você achar melhor. Se você quiser fazer com plástico ou com outro material, também fica a critério de cada uma, né? E a disposição deles também. Tem gente que gosta de fazer aquele bolso todo dividido para cartão. Essa aqui é uma opção que eu tô dando, que é uma opção que eu uso aqui no ateliê e eu acho mais prática, tá? Então, eu cortei 2 telinhas, eu cortei maior do que esse bolso aqui, para depois a gente refilar com segurança, né? Mas a medida dele tem que ser a medida da abinha aqui de tecido, tá? Vou precisar de zíper, eu uso zíper em metro e eu corto conforme a minha necessidade. Vou precisar de 2 cursores, tá? Eu gosto de colocar na capinha de caderneta, nas minhas peças, eu gosto de colocar uma argolinha, né? Uma meia argolinha. Pra, se a mãe quiser pendurar um chaveirinho, alguma coisa, eu mesma às vezes já coloco um chaveirinho, já coloco uma correntinha ali com a minha etiqueta. E então fica também a critério, eu sempre uso. Então, para pendurar essa argolinha aqui, vocês vão ter que ver o tamanho da meia argola de vocês aqui, tá? Pra minha meia argola aqui, pro tamanho da minha meia argola, uma alcinha dessa com 2,5 de largura dá. Então, o que que eu fiz? Cortei um pedacinho de tecido com 5 centímetros, ó, dobrei ao meio, né? Então, dobrei, e depois eu dobrei ao meio de novo, e a gente vai passar a costura ali, depois fechando essa alcinha. No comprimento, não tem muita regra, porque assim, aqui o meu deve estar com uns 10 centímetros, mas eu vou refilar. Na hora que eu posicionar, eu vou ver o tamanho que eu quero que fique essa alcinha e eu corto. Então, geralmente fica bem pequenininho, tá? É só mesmo para prender a argolinha. Então, depois eu refilo, tá? Aqui, ó, para fazer a aba, tá? O que que eu fiz? Eu fiz um quadrado aqui na cartolina de 10 centímetros de largura, né? 10 por 10, um quadrado. E eu arredondei 2 pontinhas dela, tá? Então, esse molde eu vou usar para minha aba. A minha aba, a minha capa de caderneta, eu quero fazer com detalhes em couro montana, tá? Mas dá para vocês fazer com os detalhes em tecido perfeitamente. Como eu vou falar da minha aba agora, né? Como eu já mostrei para vocês a aba, eu vou falar como eu fiz a aba aqui. Depois, as outras partes eu vou falando no decorrer do vídeo. Eu usei meu molde e cortei a minha peça em couro montana,
tá? Depois eu vou passar uma costurinha aqui com essa cor de linha só pra fazer um acabamento, um charminho aqui pra ela não ficar assim. E depois, no final, eu vou prender, eu vou botar um botão imantado. E se você quisesse fazer em tecido, como que você faria? Você desenharia o molde, tá? Na manta R2 ou no tecido. Aí você faz um sanduíche com 2 camadas de tecido direito com direito e uma de manta, tá? E aí você faz uma costura ou sobre o risco do molde, ou deixa um pezinho, aí vai ficar, se você fizer a costura sobre o risco, a abinha vai ficar com 8 centímetros, mais ou menos, vai perder ali na margem de costura, né? Se você quiser que fique maior, com 10, como eu fiz aqui, deixa uma margenzinha de costura, tá? Senão você costura sobre o risco. Ou você pode fazer a aba também, maior ou menor, ou em até outro modelo, se você quiser, tá? Nessa capa aqui eu vou usar esse modelo. Então, é assim, se você quiser fazer com tecido, faz um sanduíche com 2 camadas de tecido, direito com direito, colado sobre uma camada de manta, faz o desenho da aba, costura, desvira, passa direitinho e depois passa a costura de rebate por fora para firmar essa aba e para dar um acabamento, que é a mesma costura que eu vou fazer aqui depois, tá? E as outras peças que eu vou usar, depois no decorrer do vídeo, eu vou conversando com vocês, que são os acabamentos que eu vou fazer na capa. Olá, meninas! Então, deixa eu dar uma corrigida aqui nas medidas que eu passei para vocês. Eu acho que eu falei o contrário, tá? Eu falei que a capa tinha que ter 33 por 24. E, na verdade, é 34 por 23, tá bom? Então, eu vou corrigir aqui agora com o vídeo, mas eu vou deixar as medidas todas na descrição do vídeo. Então, as medidas da descrição do vídeo são as medidas corretas, tá? Porque eu falei ali anteriormente, 33 na largura dela por 24 de comprimento, mas é o contrário. Quer dizer, o contrário não. É 34 de largura, né? Por 23 de altura, tá bom? Então, eu vou deixar as medidas corretas lá na descrição. Vamos lá, vamos costurar a nossa capa. Todos os materiais, as medidas, eu vou deixar depois na descrição do vídeo. E agora, a gente vai costurar. Eu quero falar com vocês aqui, ó, um pouco sobre o bordado, tá? Como é que eu fiz essa capa eu bordei direto, fiz o bordado direto nela. Geralmente eu faço tag e aplico, né? Então, o que que eu fiz? O meio, tá? Da frente aqui, encontrei o meio da capa, vi qual a parte que ia ficar pra frente, e eu encontrei o meio novamente, o meio do meio, né? No caso aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui pra vocês entenderem. Então, aqui, ó, eu encontrei o meio que tá aqui, né? E a minha capa ia ficar assim pra frente. Então, agora eu tenho que encontrar o meio aqui. Lembrando que, ó, eu fiz uma tela C e eu risquei, tá? Aqui, esse risco é o tamanho da minha capa. E eu passei a costura, tá? Pra prender esse matelassê e não desfiar. Eu ainda não fiz o recorte porque eu queria mostrar pra vocês justamente isso. Depois eu vou fazer o recorte pra vocês verem. Mas aqui, ó, tá com o risco do tamanho da minha capa e já tá com a costura feita aqui ao redor pra eu poder recortar. Então, aqui, ó, eu achei o meio da capa, né? E depois eu achei o meio da minha frente, aqui, certo? Ó, o meio da minha frente. Então, é essa medida aqui do meio que eu usei para centralizar o meu bordado, para centralizar minha peça lá no bastidor e fazer meu bordadinho no meio. Quanto à altura, aí vocês decidem qual altura que vocês querem bordar. Por exemplo, esse meu bordado aqui, eu não fiz ele aqui, ele tá centralizado, de lateral, né? De altura, o meu não tá centralizado, ele tá um pouquinho mais pra cima, porque eu quero fazer um detalhe aqui embaixo. Mas vocês poderiam
E aí você tem que ver quanto que você quer mais para cima ou mais para baixo, tá? Por exemplo, se você quisesse ele centralizado, você teria que achar o meio, ó, aqui também, entendeu? Aí você teria, aqui, ó, 24, né? Aí você teria que marcar 12 aqui, que seria o meio. Daí, na hora de posicionar no bastidor, você teria que encontrar os dois meios que você marcou, o meio da altura e o meio da largura, e posicionar para bordar, tá? Essa questão, e assim, ó, eu risquei e só costurei depois do bordado pronto. Eu risquei antes de bordar, mas eu só passei a costura depois do bordado pronto. Por quê? Você tá com folga aqui. Caso você perceba depois que você posicionou, mais para cima ou mais para baixo, enfim, de uma forma que você quer mudar, ou você posiciona no meio e depois você decidiu que quer fazer um detalhe embaixo, quer jogar esse bordado mais para cima, como você tem folga aqui, você consegue modificar esse bordado, né? Então, aqui, ó, essa é uma forma de fazer o bordado. Tô trazendo hoje uma forma. Você pode fazer uma tag, né? Aqui eu vou botar o nome da criança embaixo, mas você pode fazer só o bordado sem nome, uma capa bem limpa, bem clean. Você pode, ou você pode pegar, só bordar isso aqui numa tag e aplicar essa tag aqui centralizada. Tem várias formas de fazer o acabamento, tá? Eu trouxe essa forma hoje aqui bordada na capa, porque eu tenho feito muito o bordado em tag, então eu queria fazer agora uma opção diferente para mostrar para vocês, tá? Então, assim, o centro aqui da capa, de lateral, vocês sempre tem que encontrar. Agora, o posicionamento aqui na altura vai ficar a critério de vocês, tá? Vocês querem botar um detalhe aqui, bordem o desenho mais pra cima. Se não querem botar detalhe aqui, pode centralizar. Ou então, se você quiser bordar só num canto, deixar todo o resto da área livre, fica bem a critério. A capa de caderneta é uma peça que é muito versátil, tem muito modelo e dá para brincar bastante, tá? Então, esclarecendo um pouco sobre o bordado, a minha capa já tá com a costura marcada. Agora, eu vou recortar esse excesso, tá? De manta que tem aqui. Então, eu vou cortar bem próximo à minha costura, porém, tomando cuidado para não cortar essa costura, porque essa costura é que vai prevenir que o nosso matelacê desmanche, tá? Então, tem meninas que falam pra mim, ah, Sheila, mas dá muito trabalho ter que riscar, costurar, depois cortar. Mas é um trabalho que é necessário porque vai garantir um bom acabamento, né? Imagina que você fez a peça e o matelacê começa a desmanchar e vai uma peça com o matelacê desmanchando. Não é legal, né? Então, essa costura aqui, ela é muito importante para que o nosso matelacê não desmanche. Então, meninas, ó, eu esqueci de falar do viés de acabamento, tá? Então, aqui, ó, eu cortei o viés de dentro, em que eu vou fazer o acabamento dos bolsos, e cortei o viés de fora, tá? Que eu vou fazer o acabamento da capa. Eu cortei com 3,5 centímetros de largura e eu já engomei ele, tá? Já tá engomadinho, já engomei e deixei secando com antecedência. Então, aqui, ó, já refilei a nossa peça, tá? Já tá refiladinha, já fui lá, já passei com ferro, já tirei as marcas de caneta. Agora, eu vou deixar ela reservada, que eu vou trabalhar nos bolsos internos. Então, tá aqui, ó, meus dois cortes de telinha, que você pode usar outro material. Eu faço da seguinte forma. Eu venho aqui e vou pregar um corte de viés, tá? Se o teu tecido, eu tô usando linho aqui, você coloca o direito do tecido sobre a telinha, que ela não tem direito, essa aqui que eu tô usando não tem, tá? Mas se você tiver usando alguma coisa que
que tenha direito ou avesso, você vai colocar o lado direito do seu viés beijando o avesso, tá? Do seu recorte aqui, porque depois a gente vai desvirar e vai rebater esse viés lá no lado direito. Então, o lado direito precisa ser o lado contrário. Então, seria direito do viés sobre avesso do recorte do bolso, tá? E eu vou passar uma costurinha com um pezinho de máquina, deixando o viés bem rente à extremidade da telinha, tá? Acerta bem direitinho para o seu bolso ficar bem retinho. Então, eu vou fazer isso nas duas partes, tá? Nos dois bolsos, dos dois lados. E já volto aqui para mostrar para vocês. Então, eu preguei o meu viés. Agora, eu fui lá no ferro, ó, eu passei, virei pro outro lado aqui. Eu passei o viés até ele encontrar aqui, ó, a extremidade do nosso bolso de telinha, tá? Fiz a dobrinha aqui. E agora, eu vou virar ele aqui pra cima, ó, tá? Eu vou dobrar ele aqui sobre a telinha, sobre o meu recorte de telinha. E eu vou rebater uma costurinha aqui bem na beiradinha, pra ficar... Eu gosto de passar essa costura antes, que é pra mim ter a segurança que o viés vai ficar bem retinho. Porque se eu já venho costurando e pregando o zíper junto aqui, porque aqui a gente vai pregar o zíper, né? Pode ser que não fique muito retinho, então eu não tenho essa segurança. Então, eu gosto de rebater antes, e depois eu passo outra costura pra fazer a junção do zíper aqui. Então, vamos lá. Eu vou costurar bem na beiradinha, acertando bem o viés, pra ele ficar bem retinho. E a costura eu gosto de passar bem na beiradinha, porque depois a gente vai vir com outra costura acima, pregando o zíper, tá? Então, agora, eu rebati, ó. Eu rebati o meu viés nos dois cortes de tela. E eu vou agora pregar o zíper. Cortei o meu zíper aqui no tamanho do meu recorte. E eu vou desmembrar ele. Um lado eu vou costurar aqui e o outro lado eu vou costurar lá no bolso de tecido com manta, tá? Então, aqui como é que eu vou fazer? Aqui, ó, a minha cremalheira fica pra fora, né? E o meu pedaço reto de zíper aqui, ó, o meu tecidinho, eu vou encaixar aqui pra costurar. Eu vou me guiar da seguinte forma. Eu vou colocar o meu zíper aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu encaixo o meu zíper de forma que a minha extremidade de viés aqui, ó, fique sobre a extremidade do zíper. Assim, ó. Pra eu não encaixar, por exemplo, se eu encaixar a minha cremalheira aqui na minha extremidade de fora do viés, eu vou ficar com o zíper aparecendo aqui, e não é isso que eu quero. Então, o meu guia vai ser a minha extremidade de dentro do viés com a extremidade aqui do zíper, ó. Eu encaixo certinho aqui a minha extremidade do zíper com o viés, e aí não vai aparecer zíper aqui pelo lado de dentro da tela, ok? E agora, eu não troco meu calcador. Aí, vocês vão trabalhar da forma que vocês estão acostumados. Se vocês gostam de trocar o calcador, botar o calcador para zíper, vocês podem trocar. E aqui, vocês costurem da melhor forma que vocês acharem. Eu vou me guiar pelo meu calcador batendo aqui na cremalheira. E aí, ele vai passar uma costurinha aqui, mais no meinho aqui do meu viés, tá? Eu vou costurar e eu já mostro pra vocês. Então, aqui, meninas, ó, eu já costurei nos dois cortes de tela, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó.
Eu usei o meu calcador encostando, eu costurei com ele encostando aqui na minha cremalheira, isso foi meu guia, e a minha costurinha daí bateu aqui, ó, estão vendo? E aqui, ó, não aparece o zíper pelo lado de cá, porque o meu zíper ficou sendo tapado aqui pelo viés, né? Eu usei os dois na mesma proporção aqui, ó, tá? Então, ficou assim o nosso bolsinho. Agora, as outras duas extremidades do zíper, eu vou costurar no meu bolso de tecido, tá? Aqui, ó, ele já tá refiladinho, tá? Não tá refilado as outras partes. Isso aí a gente refila depois, quando todo o bolsinho já estiver pronto, né? As telinhas pregadas, eu for pregar no forro, aí eu refilo. Mas agora eu só refilei essa parte aqui, ó, porque é a parte que eu vou costurar o zíper. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper, tá? A mesma forma, a parte aqui de tecidinho do zíper vem aqui na extremidade do meu bolso. O meu bolso tá com o direito pra cima, tá? E aqui, coloco o zíper com a cremalheira aqui pra cima, né? Alinho a extremidade do zíper aqui com a extremidade do meu bolso e eu passo o direito do meu bolso, o meu tecido principal tá virado pra cima, tá? Então, eu alinho os dois e eu passo uma costura de segurança, tá? Na beiradinha, pra prender esse zíper aqui sobre o meu bolso. Eu vou fazer isso nas duas partes e eu já volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui, meninas, ó, só pra mostrar pra vocês. O meu zíper tá pregado aqui, já tá presinho. Passei uma costurinha aqui, ó, de segurança. Agora, eu vou vir com o meu viés, eu vou costurar ele lá pelo avesso, tá? Então, o que que eu faço? Eu coloco o direito do meu viés sobre o avesso do meu bolso, assim como eu fiz lá no bolso de telinha. Agora, eu venho com uma costurinha com o pezinho de máquina, para prender esse viés aqui nesse bolso. Eu preguei, costurei o meu viés aqui, com o pezinho de máquina. Eu já fui nas duas partes, eu já fui lá no ferro, já passei, assentei esse viés e fiz a mesma coisa que eu fiz nos recortes de telinha. Eu dobrei o viés até encontrar aqui, ó, a minha extremidade do bolso, tá? E passei, deixei ele dobradinho, e agora eu vou dobrar ele aqui pra cima pra fazer o acabamento aqui do meu zíper. Eu vou passar a costura aqui na beiradinha pra rebater esse viés aqui, fica bem bonitinho. Ó, nosso zíper já tá costuradinho, o viés rebatido, ó, bem certinho, bem retinho. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir com essa parte da telinha, que tá com a outra metade do zíper, e a gente vai passar o cursor aqui, ó, e vai unir as duas. Então, a gente vai ter aqui a aba, né, ó, onde é encaixado a capa, e aqui por cima um bolsinho, a parte com zíper pra mamãe colocar os documentos do bebê ou outra coisa que ela necessitar, tá? Então, agora a gente vai passar o cursor e os dois bolsos já estão prontinhos, só faltando refilar. Aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês, ó, eu passei o cursor, né, então a gente passa o cursor, ele vai fechar todo o zíper, tira ele, pra ele fechar todo o zíper, depois a gente passa o cursor de novo e deixa no meio, que é pra gente trabalhar com o zíper todo fechadinho e ficar bem certinho, não ficar torto. Ó, eu já passei uma costura aqui em toda a volta, prendendo essa telinha no meu bolso, então agora ela tá presinha. Depois, a gente só precisa refilar esse bolso aqui, tá? Então, eu já fiz isso nas duas partes. Uma dica pra vocês, se vocês quiserem fazer matelassê nesse forro, não na telinha, né? No bolso, ali na parte de tecido, fiquem à vontade, também fica muito bom.
E apesar de não dar pra ver aqui com a tela, mas o tecido fica bem presinho na manta. E se vocês quiserem colocar uma rendinha aqui, ó, rente a esse viés aqui, também fica muito lindinho. Nessa aqui eu não vou colocar, porque eu não vou colocar renda na parte de fora, então optei por também não colocar na parte de dentro. Mas se vocês quiserem colocar uma rendinha aqui, se o trabalho for mais delicadinho, né, também fica muito bonitinho. Então, agora a gente vai para a próxima etapa da nossa capa. Então, agora que a gente tá com os nossos bolsos internos prontos, a gente vai trabalhar na parte de fora da capa da caderneta, tá? Bom, a capa da caderneta é uma peça muito versátil, que você pode fazer ela de várias formas, não tem uma regra o que é certo e o que é errado. Você vai montar do jeito que você quiser, vai fazer os detalhes do jeito que você quiser. Para essa capa aqui, eu trouxe uma proposta bem diferente, eu tava com umas ideias e resolvi colocar em prática nessa peça aqui. Mas eu vou tentar passar também para vocês uma outra forma de fazer os detalhes nela. Bom, para começar, a gente poderia trabalhar com essa capa assim, dessa forma bem clean, bem neutra, como ela tá aqui, e não colocar mais nada nela, tá? Poderia centralizar o bordado e fazer o acabamento com viés, ela já ficaria linda. Poderia bordar uma tag de nome, como essa aqui que eu tenho, que é só para ilustrar, tá? Colocar aqui com o nome da criança, fazer o acabamento em viés, que olha como também já ficaria linda, né? Pode bordar esse bordado principal numa tag e aplicar, pode bordar um nome direto aqui na capa, enfim, são várias formas. Para essa peça, eu resolvi trazer esse detalhe aqui, ó. Eu bordei o nome da criança naquele cordão de alça de bolsa de algodão, sabe? Eu vou deixar as dicas de como bordar esse cordão lá nos meus destaques do Instagram, tá? Eu vou deixar o link do Instagram aqui embaixo e vocês podem me seguir lá e olhar a dica que eu vou deixar para bordar esse cordão lá nos destaques. Para essa peça aqui, no lugar da tag, né, no lugar dessa tag com o nome da criança, eu bordei o nome no cordão, né? Como as cores do meu bordado eu já queria trabalhar com o couro montana, né, como eu já mostrei para vocês na aba, eu vou fazer um detalhe aqui na frente, ó, que eu vou colocar esse pedaço de couro e vou colocar o cordão por cima aqui, como se fosse a tag de nome bordada, aquela tradicional, tá? Mas aqui, se vocês não tiverem o couro montana ou não quiserem fazer um outro estilo, dá pra fazer um composê de tecido, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que eu faria, só uma ilustração. Vocês vão pegar um composê de tecido que vocês queiram usar aqui na frente, como se fosse o barrado de fralda. E aí, ó, vocês vão escolher os tecidos que vocês quiserem, vocês vão medir o tamanho que vocês têm aqui na frente, que vocês querem usar o tecido, e vão fazer a montagem assim como o barrado de fralda. Por exemplo, aqui eu peguei um tecido, e aqui tem um debrum, né? Vocês iriam costurar um no outro, assim, formando o barradinho. Se quiser botar uma rendinha aqui, também fica uma graça, pode colocar. E depois vocês aplicariam aqui na capa da caderneta, né? E deixariam assim, ou colocariam a tag de nome em cima, tá? Ó, mais ou menos dessa forma. Esse barrado aqui a gente monta da mesma forma do barrado da fralda. Só uma dica para vocês. Quando vocês forem colocar qualquer acabamento aqui na parte de baixo, o ideal é vocês colocarem esse acabamento todo até aqui, porque daí aqui o viés vai fazer o acabamento das bordas, né, desse tecido. Ou vocês colocam ele até aqui e fazem aquele outro acabamento aqui na vertical, que eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer nessa, tá? Aqui na vertical, que é pra cobrir aqui o final do tecido, entenderam? E sempre que vocês forem fazer esse acabamento de tecido aqui embaixo, ou com couro montana, como eu vou fazer, que não levarem ele até o final, e forem fazer com a faixinha aqui para fazer o acabamento, tem que pregar primeiro esse acabamento aqui, e por último,
esse aqui pra finalizar e fazer o acabamento, ok? Então, agora eu vou fazer a costura, dessa tag de nome aqui no cadarço, né, no cordão. E já vou mostrar pra vocês. Bom, aqui, ó, eu cortei o meu pedaço de couro montana com 6 centímetros. Porque meu cordão aqui, ó, que eu usei, ele tem 3. Então, eu quero que sobre 1 centímetro pra cima, né? E aqui pra baixo, ó, eu não vou centralizar ele aqui no meio, ó, no sentido da altura, porque a gente tem que levar em consideração que aqui na parte de baixo, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na parte de baixo, depois a gente vai fazer o acabamento com viés. Então, se eu centralizar, vai ficar aparecendo muito aqui na parte de cima e aqui o viés vai tampar. Então, eu resolvi tirar as medidas antes bem certinho e eu preciso posicionar ele 1 centímetro abaixo aqui da extremidade da minha peça. Isso vocês vão ver também no tecido, quando vocês forem costurar, né? Mais ou menos onde vocês querem posicionar a tag para acertar tudo antes da costura. Apesar de que também não tem uma regra, mas é sempre bom vocês terem uma ideia do que vão fazer antes de costurar, para depois não ter que ficar desmanchando, né? Então, vamos lá. Eu vou lá na minha base de corte, eu vou passar uma linha aqui na minha peça de couro, que é para eu me guiar para costurar esse cordão bem retinho. Então, ó, eu costurei o cadarço bordado aqui no meu couro montana, tá? Se vocês forem optar por fazer o acabamento em tecido aqui, né? Como eu mostrei aqui, como se fosse barrado de fralda. E depois aplicar uma tag por cima, então, é diferente, tá? Vocês não vão costurar a tag em cima do tecido. Vocês vão fazer o barrado, costurar aqui o barrado, certo? Depois, vocês vêm e apliquem a tag. Seja ela vocês podem costurar a tag, né? Então, vamos supor, você fez essa tag aqui, você vem, faz uma costurinha aqui, ó, bem rente a essa costurinha aqui do preenchimento da tag, né? Você vai costurar ela aqui, ver se ela posiciona, ver se ela tá retinha, pode fazer a costura, ou você pode rebitar a tag aqui, mas você primeiro tem que costurar o barrado de tecido e a tag vem depois. Esse aqui é um trabalho diferente, né? O cordão, ele é mais mole, então, se eu só rebitar ele, ele ia ficar frouxo, não ia ter firmeza, então, eu tive que costurar ele aqui no meu corpo. Bom, agora, para posicionar aqui, é a mesma questão quando vocês forem posicionar a tag. Vocês vão ver onde tá o meio da tag e onde tá o meio aqui da capa de caderneta para posicionar. Aqui também, eu já achei o meu meio aqui da minha peça, já achei o meio da minha frente, né? O meio da capa tá aqui, ó, o meio da capa. E daqui pra cá, eu tenho que encontrar o outro meio. Eu já encontrei o meio, ele tá aqui, marcadinho. E agora, eu vou costurar essa peça aqui. Costurar ela, deixando ela passar um pouquinho, 1 centímetro mais ou menos aqui, ó, do centro da capa. Para depois a gente vir com essa faixinha, né, de tecido aqui na vertical, que vai fazer o acabamento aqui para cobrir essa minha peça. A mesma forma funciona o tecido, né? Então, como eu já falei, ou faz até o final, que aqui o viés vai fazer o acabamento, ou deixa passando 1 centímetro mais ou menos aqui do centro da capa, para depois aquela faixinha da vertical cobrir. Ah, eu esqueci de falar, a parte de trás eu também vou fazer um acabamento, tá? Eu fiz o mesmo cadarço bordado, botei no couro montana, só que eu vou botar ele na vertical. É um acabamento novo, eu nunca fiz em outra capa, tá? Então, é novidade aqui, tô trazendo em primeira mão pra vocês, vou ver como é que fica também o resultado junto com vocês, tá? Mas dá pra fazer no tecido também esse acabamento aqui atrás, tá? Então, depois a gente vai ver como vai ser o resultado. Então, agora eu vou costurar essa peça aqui.
Então, aqui, meninas, ó, já tá costuradinha a minha peça. Uma dica, eu não trabalho, tá, com um sintético. Eu tenho o couro montana pra fazer alguns detalhes, como eu tô fazendo aqui, mas eu não faço peças em sintético. Então, eu não tenho equipamento adequado, nem máquina, nem nada. Então, uma dica que eu uso aqui, que funciona pra mim quando vou costurar sintético, né? É passar creme hidratante em cima do, ó, creme hidratante, tá? Tem esse vidro aqui no meu ateliê que eu já, quando vou costurar um plástico, alguma coisa assim, eu passo um pouquinho de creme hidratante no couro, que daí ajuda a deslizar melhor, a máquina não patina e fica um ponto bem bonitinho. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui, ó, na vertical. Então, eu vou tentar explicar pra vocês quais as medidas, né? Como é que eu me baseio para fazer esse acabamento aqui na vertical. Bom, esse acabamento na vertical, como eu já falei, é bem opcional, né? Caso vocês não queiram fazer esse detalhe aqui embaixo, não é obrigatório ter esse acabamento aqui, porque esse acabamento a gente usa mais para fazer o acabamento dessa peça aqui de baixo, né? Claro que ele dá um charme bem legal na peça, dá para fazer de todo jeito, mas não é obrigatório, né? E esse acabamento não tem uma medida padrão, você pode fazer na largura que você quiser. Eu geralmente faço mais estreito do que esse que eu vou fazer hoje, tá? Porque esse que eu vou fazer hoje, eu quero que ele fique uma parte mais larga na parte de trás aqui, ó, da caderneta, para fazer um detalhe junto com essa peça que eu vou colocar. Então, e para frente, eu quero que ele passe pouquinho. Então, a minha conta que eu fiz aqui, eu quero que fique com 3 centímetros para a parte de trás e com 1,5 para a parte da frente. Viu como não tem um padrão, não precisa ser dividido exato? E como é que eu faço essa conta? Vamos supor que você quisesse fazer, vamos supor aqui, ó, eu vou fazer com 1,5 para frente e 3 para trás, dá 4,5. Eu preciso sempre usar esse tecido dobrado, né, como a gente faz o debrum, porque eu preciso de um lado já com acabamento, que é quando eu vou fazer a vira, né? Então, se eu preciso dele dobrado, eu tenho que duplicar a minha medida que eu vou usar aqui. Nessa daqui, eu vou consumir 4,5 centímetros. Então, eu preciso cortar ele com 9, tá? Mas se você fosse fazer, vamos supor, Sheila, eu quero fazer 2 para trás e 2 para frente. Então, são 4 centímetros e você cortaria esse aqui com 8, tá? Como é que eu faço a minha marcação para posicionar ele aqui? Ó, eu encontrei o meio da minha capa de caderneta, tá aqui nessa minha linha mais apagada. Aqui é o meio. Eu sei que do meio para frente eu quero 1,5 centímetros. E do meio para trás eu quero 3 centímetros. E eu sempre vou começar a costurar ele da parte de trás para mim virar para a parte da frente. Então, aqui eu vou costurar a parte dobrada que tá aberta, para mim virar para cá e ter o acabamento da parte dobrada. Bom, eu quero 3 centímetros aqui para trás e meu pé de máquina tem 0,5 centímetro. Então, do meio para cá, eu não vou riscar 3 centímetros, eu vou riscar 2,5 centímetros. Eu vou riscar sempre 0,5 centímetro a menos do que o tamanho que eu quero que ele tenha aqui. Porque aqui, ó, vou me guiar pela linha marcada. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou posicionar o meu tecido rente à minha linha, que é para mim costurar reto, certo? Só que o meu pezinho de máquina vai passar aqui, ó, né? Meu pezinho de máquina vai passar mais ou menos aqui. Então, quando eu virar para lá, vai ter mais o 0,5 centímetro aqui da costura, então vai dar os 3 centímetros, certo? Então, é dessa forma que vocês têm que se basear, tá? Não tem uma medida padrão, mas quando vocês forem fazer a linha guia, tá? Para posicionar o tecido rente a essa linha, não esqueçam que vai ter o meio pezinho de máquina aqui, que na hora de virar o meu tecido, ele vai ter essa margem de costura aqui, tá bom? Então, agora eu vou costurar aqui e mostrar para vocês. Então, aqui, meninas, ó, como é que eu vou costurar? Meu tecido tá dobrado e passado ao meio.
A parte aberta, eu vou posicionar rente a essa marcação que eu fiz aqui, dos 2,5 centímetros pra cá. A marcação que vocês vão fazer aí é o tamanho que vocês quiserem, né? Como eu já expliquei. Por exemplo, se vocês quiserem 2 centímetros passando pro lado de trás, vocês, do meio pra cá, vocês vão marcar 1,5 centímetro, porque depois vai ter o meio pé de costura aqui na hora da virada, tá? Então, a parte aberta do meu tecido, eu vou posicionar rente a essa linha que eu fiz de guia, com um pezinho de máquina. Ó, deixa eu tentar mostrar agora aqui costurado pra vocês. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que tem, ó, a minha marcação da costura aqui? Ó, a minha linha guia tá aqui, ó, né? Eu usei ela pra me posicionar o meu tecido. E aqui, ó, tá a minha costura. Então, agora, quando eu virar pra cá, ó, vai ter a margem da minha costura. Entenderam por que que sempre o risco de guia tem que ser meio centímetro menor? Ou 1 centímetro menor, se a máquina de vocês for a doméstica, né? Então, por isso que a gente tem que fazer a guia meio centímetro menor. Deixa eu aproveitar e falar pra vocês aqui, ó, que eu esqueci de comentar. Eu tava com a linha da cor do couro montana na máquina, né? Quando eu costurei essa parte. Então, como eu tinha que trocar pra costurar essa cinza, eu já aproveitei e já preguei aqui esse meu acabamento. Esse meu acabamento aqui, eu marquei o meio, encontrei o meio e posicionei, né? Fiz uma linha guia também, pra costurar bem retinho. Se vocês forem fazer esse acabamento aqui, vocês vão posicionar onde vocês acharem melhor, mais pra cá ou mais pra ponta de fora, enfim. Daí vocês, fica a critério de vocês, ou se vocês não quiserem fazer, também não precisa fazer nada. E eu já aproveitei também e já passei a costura aqui, ó, de acabamento na minha aba da capa de caderneta, tá? Aí eu troquei a linha, então eu já aproveitei e já costurei tudo que eu tinha aqui costurado com couro montana. Agora, eu vou lá no ferro, eu vou passar esse tecido, vou deixar ele bem assentadinho, pra gente fazer a costura fechando esse acabamento aqui. Ó, eu já costurei, tá? Então, eu virei pra cá, passei uma costura, não vou conseguir mostrar pra vocês, eu acho, porque a linha tá bem na cor. Então, passei uma costura aqui bem na beiradinha, pra prender, e eu pespontei também o outro lado, que já estava costurado, mas só pra dar uma firmeza e um acabamento nesse lado também. Agora, a gente vai começar a montar essa capa de caderneta. Ah, eu esqueci de dar uma dica. Se vocês quiserem colocar uma rendinha, tanto desse lado quanto desse lado, também fica bem bonitinho, tá? Vocês podem incrementar com o que vocês quiserem. Então, de repente, se vocês estiverem usando uma renda nesse acabamento aqui, coloquem também aqui, pode ser só de um lado ou nos dois lados, se vocês quiserem, tá? Também fica bem bonitinho. Então, aqui, meninas, ó, eu fechei, tá? Aquela alcinha que eu cortei com 5 e dobrei ao meio, né? E agora, eu vou colocar a minha meia argola e eu passo um pezinho de máquina, tirar aqui, ó, uma linhazinha. Tá? E eu passo um pezinho de máquina aqui pra prender essa argolinha e ela não ficar dançando. Então, eu uso aqui, ó, o meu calcador, eu encosto ele aqui na argolinha e passo a costurinha prendendo essa argola. Tá? Ó, tá aqui a minha costurinha. Agora, eu vou posicionar ela aqui na capa da caderneta. Aqui vocês podem escolher, vocês podem posicionar ela na extremidade de fora ou na extremidade de dentro, tá? Dependendo do bordado, eu posiciono aqui fora ou aqui dentro. Essa aqui eu vou posicionar aqui pelo lado de dentro.
O tamanho aqui, ó, vocês escolhem, se vocês querem ela mais curtinha ou mais comprida. Eu gosto de posicionar ela mais curtinha, porque geralmente, como a gente bota um chaveirinho aqui, né, pra ele não vir muito aqui pra baixo, eu gosto de posicionar ela mais curtinha. Então, vamos ver aqui. Mais ou menos, eu vou deixar uns 2 centímetros de tecido, tá? Fora a argolinha. A argolinha fica mais pra baixo, eu corto aqui com mais ou menos uns 2 centímetros. Então, aqui, ó, tá posicionada a nossa argolinha. Agora, a gente vai pra montagem interna da capa, tá? O que que a gente vai fazer? Agora, eu vou prender o meu forro, tá? Então, eu vou lá, vou passar esse tecido aqui, deixar ele bem esticadinho, prender ele pra gente vir passar uma costurinha na beiradinha pra pregar esse forro aqui nessa peça. Então, aqui, meninas, eu costurei meu forro, uma costurinha bem na beiradinha, só uma costurinha de segurança. Lembram que eu comentei para cortar o forro um pouquinho maior, né, para ficar melhor de posicionar, para ter uma segurança de que não vai faltar para nenhum lugar, então, ó, costurei, sobrou aqui um pouquinho, agora eu vou refilar. Ó, nosso forro já tá pregado e refilado. E os nossos bolsos internos, ó, eu também já refilei, tá? Então, os bolsos, eles estão retinhos, o meu corpo da minha caderneta também já tá refilado, já tá retinho. Agora, eu vou posicionar os bolsos aqui, tá? Então, ó, eu venho, confiro se o meu zíper tá pro lugar que eu quero, tá? Meu cursor. E eu vou posicionar bem rente às extremidades. Notem que aqui, né, de comprimento, ele tá maior. Não tem problema, a gente vai refilar. Eu vou refilar depois que eu passar a costura de segurança prendendo esse bolso, tá? Ó, ele tá com uma sobra aqui, ó. Mas essa sobra é boa pra gente ter uma margem de segurança, né? Uma garantia de que o bolso não vai ficar pequeno, a gente vai ter que refazer. Então, a gente consegue trabalhar com bastante segurança quando tem uma margem. Já na largura, ele já tá refilado no tamanho certo, porque eu vou me guiar aqui, ó, para posicionar ele bem retinho. Aqui, né, vou alinhar as duas extremidades rente uma à outra. Então, ele vai ficar bem retinho aqui. Então, a largura precisa estar refilada no tamanho certo. Na altura, não precisa, a gente pode refilar depois, tá? Então, eu vou prender aqui os meus bolsos com alfinete ou com os clipes, né? O que vocês estiverem habituados a trabalhar aí. E depois, a gente vai passar, ó, vou prender o outro do outro lado, ele também tá alinhado. Então, já tá refilado, na verdade, tá bem retinho, então eu prendo ele aqui na extremidade, né, da minha capa de caderneta, deixando bem alinhadinho. E agora, eu vou passar uma costurinha de segurança, com cuidado para que eu não repuxe essas duas pontas aqui pra dentro e fique torto, tá? Ah, um outro comentário que eu queria fazer é sobre aqui o couro montana. Ele não fica grosseiro, tá? Ele não fica grosseiro, dá pra costurar bem tranquilo. Ele não é tão grosso, ele é mais fininho, então é um material que dá pra trabalhar bem tranquilamente até na máquina doméstica. Então, agora a gente vai costurar. Então, meninas, ó, já tá costurado os bolsos, refilei, tá? Ó, como tá ficando linda a nossa peça. Eu não me atentei em falar pra vocês antes, tá? Vou falar pra vocês agora, que eu vou posicionar a minha aba agora. Mas, vocês precisam ver o tipo de fechamento que vocês vão fazer, porque dependendo do tipo de fechamento, você já tem que costurar essa parte antes de pregar o forro, né? Por exemplo, aqui, a minha, eu vou fazer com um botão imantado
daquele que a gente coloca lá no balancinho. Então, ele tem um acabamento igual do rebite. Então, agora eu ainda consigo posicionar ele aqui, né? Vou botar uma parte aqui e a outra parte tem que ser aqui, né? Como ele tem acabamento, ele pode ficar aqui por dentro e eu consigo, ele tem que ser posicionado aqui por dentro do bolso, né? Então, eu consigo colocar ele sem problema nenhum. Agora, vamos supor que você coloque aquele botão imantado que tem dois pezinhos que você tem que abrir. Então, você tem que posicionar a aba, né? Fazer mais ou menos a marcação de onde vai ser colocado o botão, colocar o botão antes de colocar o forro e os bolsos, para esse botão ficar embutido. Se for velcro, a mesma coisa, tá? Eu não me atentei a esse passo antes, mas eu tô falando para vocês agora, porque como eu uso o botão que dá para ser colocado depois, porque ele tem acabamento, eu não me atentei a falar isso para vocês antes, tá? Então, assim, posiciona a aba onde vai ser colocado, vira ela para fazer a marcação mais ou menos onde vai ser colocado o botão de fechamento aqui na parte de trás, tá? Coloca o botão ou velcro e depois prego o forro e os bolsos, tá? Me desculpem, meninas, mas é que realmente, como eu não vou trabalhar com esse botão que precisa ser embutido, eu não me atentei. Se for aquele imantado costurado, aí não tem problema, pode ser feito por último, depois da peça todinha fechada, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou encontrar aqui o meio da altura, né, da minha peça. Vou encontrar aqui o meio, pra mim posicionar a minha aba. E eu vou também encontrar o meio da minha aba, que é pra ficar bem certinho, tá? Então, aqui, ó, encontrei o meio da minha aba, encontrei o meio da minha peça, e eu vou prender. Deixa eu pegar um clips. Eu vou prender e vou passar uma costurinha de segurança na beiradinha. Não uso o pezinho de máquina aqui ainda. O pezinho de máquina eu vou usar depois só pra pregar o viés, tá? Então, aqui, ó, como eu quero falar pra vocês que quando é uma peça que a gente precisa botar ela assim bem no meio certinho, o que que eu faço? Eu encontrei o meio, posicionei, né, o meio da minha aba com o meio da minha capa. Então, eu vou costurar do meio pra fora e depois eu costuro do outro meio pra fora. Porque dessa forma, eu tenho a certeza que ela não vai mexer, né? Porque às vezes dá uma mexidinha, alguns milímetros a gente vem repuxando quando costura. Mesmo que a gente não puxe, mas a própria máquina, ela dá uma repuxadinha. Então, como a gente precisa dela posicionada exatamente no meio, eu faço isso, eu costuro do centro pra fora e depois o outro lado que sobrou, tá? Então, meninas, agora a gente vai pregar o viés, tá? Eu arrumei meu celular aqui, minha câmera do meu celular, de uma forma que eu tente pegar melhor o ângulo pra costurar o viés. Como eu gravo sozinha, talvez eu não consiga esse ângulo direitinho, mas se eu não conseguir dessa vez, eu vou providenciar talvez uma pessoa pra me ajudar a gravar, de repente, uma próxima aula com viés. Porque a aula com viés foi uma aula muito pedida pra mim, porque eu sei que tem meninas que têm dificuldade para costurar o viés, tá? Então, assim, ó, eu vou dar umas dicas de viés aqui hoje no vídeo.
e eu vou tentar explicar para vocês algumas dicas, vocês podem pesquisar outras dicas também. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que viés é prática, tá? Então, vocês podem pegar todas as dicas possíveis que tenha para viés, mas vocês têm que praticar costurar esse viés na peça, tá? Então, aqui, ó, eu tô com a minha capa de caderneta com o lado de dentro virado para cima. E o meu viés, ele tá com o avesso virado para cima. Então, o que que eu vou fazer? É o lado direito do meu viés em contato com a parte de dentro da capa da caderneta. Eu sempre gosto de começar a costurar do meio da caderneta na parte de baixo dela, tá? Então, eu posiciono o meu viés aqui e eu deixo um pedaço de mais ou menos uns 7, 8 centímetros sem costurar, que é para depois eu poder fazer o acabamento bem bonitinho desse meu viés. Então, aqui, eu deixei uma parte aqui de uns 8, 10 centímetros sem costurar. E eu alinho o meu viés à extremidade aqui da minha capa de caderneta. E eu venho, dou um retrocesso, tá? No início. E eu venho costurando com um pezinho de máquina. Quando eu chegar aqui, ó, faltando meio centímetro para costurar, aqui meio centímetro é a largura, né, do meu pé de máquina. Eu dou um retrocesso e paro de costurar. A gente vai fazer o canto mitrado, que eu já dei dica nos barrados de fralda, na toalha de banho, né? Se vocês quiserem fazer ela arredondada, com os cantos arredondados, vocês podem fazer, tá? Como é uma capinha de caderneta e geralmente, né, e as cadernetas, elas têm os cantos retos, então eu faço reto também. Mas nada impede de você fazer arredondado. Então, aqui, né, agora a gente vai virar a capa, novamente pro sentido que a gente vai costurar, e o nosso viés, ele tá aqui, reto aqui, né? Então, eu vou jogar esse meu viés lá pra cima. Como eu já expliquei, esse é o jeito que eu me adaptei a fazer o meu canto mitrado mais bonitinho, né? Se você tiver outra forma de dobrar, você pode aplicar nessa peça. Jogo a minha tira de viés pra cima, vinco o ângulo, ó, de 45 centímetros, de 45 graus. E aí, eu desço essa faixa de viés novamente, rente, alinhada à minha capa de caderneta. Então, aqui, ó, ela tá dobradinha, retinha aqui em cima, e tá alinhadinha também aqui, e aqui o meu cantinho de 45 graus tá vincado. E agora, eu venho costurando novamente, dou um retrocesso e venho costurando com um pezinho de máquina, rente, cuidando para deixar tudo alinhadinho, passar a costura bem retinha, para na hora que eu fazer a virada desse viés, ele não virar torto, tá? Então, eu vou fazer esse procedimento nos 4 cantos. Paro meio centímetro antes, dou o retrocesso, alinho a minha peça, né, aqui pro lado que eu vou costurar. Pego a minha tira de viés, jogo ela aqui pra cima e dobro aqui, ó, no ângulo, tá entendendo, ó? Aqui tá a minha ponta da capa de caderneta. Então, eu tenho que dobrar aqui, encontrando essa ponta. E eu desço essa minha faixa de viés novamente, deixando ela alinhada aqui e alinhando ela aqui. Então, eu vou fazer isso nos 4 cantos, tá? Então, agora que a gente tá chegando no final, a gente dá um retrocesso e para a costura, deixando também um pedaço sem costurar, tá?
Assim como a gente fez no início, a gente também faz no final. Agora, eu vou sobrepor, tá? Eu vou sobrepor os meus tecidos de forma que eles, que fique meio centímetro sobrando para cada lado, porque é o meu pé de máquina que eu vou deixar aqui quando eu for emendar esse tecido, né? Eu preciso dessa sobra de meio centímetro para cada lado, que seria a margem de costura da minha máquina. Então, aqui, ó, eu sobreponho, tá? Ó, os meus tecidos e ficou meio centímetro para um lado e meio centímetro para o outro. E agora, eu vou juntar eles direito com direito e vou passar a minha costurinha com o pezinho de máquina, prendendo esses dois tecidos e fazendo essa emenda do meu viés. Dessa forma, eu vou ficar com uma emenda de viés bem bonitinha, tá? Então, ó, viram que eu deixei meio centímetro sobrando desse lado e meio desse, agora eu costurei e deu certinho no tamanho, ó. E agora eu termino de costurar normalmente, dando um retrocesso novamente aqui, para que essa linha não escape. E termino com um retrocesso também aqui no final. Sempre quando a gente passa por uma emendinha de tecido, como a gente passou ali agora, eu gosto de abrir a costura, deixar um tecido para cada lado para não ficar grosseiro, tá? Ó. Então, aqui, ó, aqui tá a nossa emenda do viés. Agora, a gente vai virar pro outro lado, acertar bem os cantinhos, tá? Deixa bem, puxar bem, deixa bem esticadinho, pra gente virar esse viés e rebater. Então, meninas, ó, como é que a gente vai rebater esse viés? O viés perfeito é prática, tá? Então, vocês podem pegar as dicas mais maravilhosas que tiver, mas se vocês não colocarem em prática, vocês não vão conseguir o resultado do viés perfeito. Então, o que que a gente faz? A gente dobra o viés e depois dobra de novo, de forma que ele fique dobrado em cima. Queria ver se eu conseguia mostrar para vocês. De forma que ele fique dobrado em cima da costura. Então, aqui, meninas, ó, eu vou dobrar o meu viés, aqui, vou fazer a dobra, e eu vou virar ele em cima, que ele vai bater em cima dessa costura aqui que a gente fez anteriormente, tá? Pode passar, o melhor é até que passe um pouquinho, uma linha dessa costura, tá? Ó, dobro aqui, ó. E eu venho passando a costura bem na beiradinha, que dessa forma é quase certeiro que eu vou fazer a costura em cima da outra, bem certinha, para o meu viés ficar bem bonito, tá? Então, viés é prática, é treino, vocês têm que treinar, só dessa forma vocês vão conseguir fazer o viés bem bonitinho. Aqui, ó, o cantinho mitrado a gente ajeita, tá? Dobra, ajeita direitinho. E pode usar uma ferramenta que eu vou usar a minha tesoura para conseguir firmar ele ali e eu costurar no lugar certo, tá? E além de treino, o viés é paciência. Não é um trabalho rápido, é um trabalho que tem que ser feito com calma para que ele tenha um resultado bem bonito. Agora, a gente vira. Ó, e vem fazendo a dobrinha. E vem costurando. Eu vou fazer isso ao longo de toda a peça, depois eu volto aqui para mostrar para vocês como é que fica.
Então, meninas, voltei aqui, já finalizei a costura do viés, tá? É só finalizar, rebater, né? Eu já aproveitei, olha como ficou o resultado da nossa peça. Eu já aproveitei, fui lá no balancinho, coloquei o botão imã, ó, tá? Ele tem um acabamento dos dois lados, então por isso que na hora eu não me atentei a colocar antes, porque essa aqui é uma peça que eu consigo colocar depois. Ó, como fica o acabamento ali do... Aqui, ó, tá nesse lado aqui, ó, do botão imã, entenderam? Então, se vocês forem fazer com velcro, aquele botão precisa embutir, vocês precisam fazer essa etapa antes de fechar o forro, tá? Eu aproveitei, dei uma enfeitadinha, ó, aqui eu decidi colocar o meu puxadorzinho, ó, ele é um puxador de zíper, que tem a minha logo, então eu, ao invés de fazer um chaveirinho, coloquei esse puxadorzinho aqui, que eu achei que ficou bem bonitinho. Ó, aqui, ó, o verso da nossa peça, como é que ficou. Ó, ficou bem diferente, né? Ficou uma peça bem bonita. Aqui eu também já aproveitei, já coloquei minha etiquetinha. Aqui eu coloquei com rebite, né? Porque eu tô usando, assim, uma pegada mais moderna e tal. Normalmente eu costuro ela, mas aqui eu já coloquei com rebite, que eu aproveitei que eu coloquei os puxadorzinhos aqui com rebite, ó. Então, já aproveitei e rebitei a etiqueta também, achei que ficou legal, tá? Ó, por dentro, como é que ela ficou. Uma peça bem bonita, tá? Ela é uma peça muito vendável no ateliê. Aqui eu vendo bastante, tanto o porta-documentos quanto a capa de caderneta, apesar de que as mamães ainda estão preferindo o porta-documentos, né? Que dá pra carregar mais coisas ali dentro dele. Mas é como eu comentei, o porta-documentos eu só faço uns centímetros maior, tá? Mas a composição de bordado, de detalhes, de bolsos, eu faço mesmo o modelo das capas de caderneta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!